Qual o segredo da aprovação em concursos públicos? Existe um segredo? Sim? Não? O que você acha? O que eu devo fazer para ser aprovado em um concurso público? Se você quer saber a resposta para essas perguntas, fique comigo até o final desse vídeo, que no final do vídeo eu tenho uma surpresa para você. Eu sou o Rafael Bernardo, analista legislativo no Senado Federal e especialista em concursos, tendo sido aprovado em mais de 10 concursos públicos. E é um prazer ter você comigo no vídeo de hoje. Já fica o convite desde agora, né, o canal está aqui começando, para que você possa se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo se você gostar. Então vamos falar sobre qual o segredo da aprovação em concursos. Vou colocar aqui a nossa apresentação. Deixo também aqui minhas redes sociais, pode me seguir lá no Instagram, prof.rafaelbernardo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo por lá. Vamos lá, pessoal. Eu acredito que existe um segredo, e o primeiro elemento desse segredo da aprovação é o mindset, né? A famosa mentalidade, a atitude mental correta. Se você não tiver um mindset correto, isso com certeza vai te prejudicar. E eu digo isso pela minha própria experiência. Quando eu estava na faculdade, eu nem considerava muito fazer concursos, porque eu acreditava que eu não ia conseguir, né? Como é que eu vou concorrer com milhões de pessoas e passar ali nas poucas vagas? Eu sou formado em Direito de Produção, na época eu fiz 2 concursos da Petrobras, mas para testar, sem nenhuma preparação, e por causa de ter uma mentalidade fixa, né? Uma mentalidade onde eu considerava que eu não era inteligente o suficiente, que eu não ia conseguir, isso bloqueou, né? Eu acabei nem considerando a possibilidade de concursos. Somente quando eu soube de um amigo meu que tinha sido aprovado, onde eu comecei a pesquisar sobre o assunto, ver entrevistas de aprovados e entender que eram pessoas comuns, né? Pessoas reais ali, com dificuldades, com qualidades, mas que cada um, dentro da sua realidade, procurou superar os obstáculos, aí sim eu fui ganhando confiança e mudando a minha mentalidade, de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. E esses conceitos eu aprendi nesse livro que eu queria compartilhar com vocês, Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. E ali ela coloca, né, a diferença da mentalidade fixa para mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, você acredita que a sua capacidade ela já está definida, né? Eu sou inteligente até tal ponto e não vou conseguir, minha inteligência é limitada. E é muito importante você desenvolver uma mentalidade de crescimento, que significa que você pode se esforçar, pode aprender, né? Pode aprender aquilo que você não sabe, pode superar os seus obstáculos, né? As suas capacidades já não estão estabelecidas, você pode desenvolvê-las, né? Você pode conseguir superar as suas limitações e os obstáculos que estão diante de você, né? Ficar mais inteligente, aprender mais, isso é fundamental na trajetória até a aprovação em concursos. E isso foi algo que eu tive que aprender, porque com a mentalidade incorreta, eu estava bloqueando, considerando que eu nem ia conseguir, né, a aprovação em concurso. Então vejam que esse é o primeiro elemento que eu considero o segredo para passar em concurso, né? Você desenvolver uma mentalidade correta, uma mentalidade de crescimento, uma atitude mental que diante dos obstáculos, diante das dificuldades, né, diante das matérias muitas vezes difíceis, você vai conseguir ir aprendendo. E quando eu fiz essa reflexão, eu olhei para trás, né, vi tudo que eu tinha estudado na faculdade, muitas vezes disciplinas difíceis ali que eu demorei para aprender, eu vi aquilo que eu ia precisar aprender para concurso e eu encarei o desafio. Eu vi que se eu tinha conseguido superar muitos dos desafios, agora eu também ia conseguir. Eu precisava ter paciência, mas isso é que eu destaco, porque muitas pessoas, quem sabe você que está vendo esse vídeo, você olha hoje e considera que você não, né, às vezes não vai conseguir passar em concurso, que você não é inteligente, você começa a colocar obstáculos e essa mentalidade está te atrapalhando. Então, aprenda a desenvolver uma mentalidade de crescimento, que você pode superar os obstáculos, aprender, aprender as disciplinas, aprender como fazer uma prova de concurso e superar cada obstáculo para que você alcance o sonho do cargo público que você tem. Então, fundamental, pessoal, muito importante mesmo, desenvolvermos uma mentalidade de crescimento para que a gente possa superar os erros e para que nós possamos, então, é, galgar, né, todos os passos até a aprovação no concurso público. Além disso, pessoal, outro elemento fundamental, outro pilar que eu coloco como o segredo da aprovação é o estudo. Né, o estudo efetivo, um estudo da forma correta, um estudo direcionado para concurso público. Porque o estudo para concursos, ele é diferente daquele estudo lá da época do colégio, aquele estudo que a gente fazia na época da faculdade, né? Eu não sei você, mas eu muitas vezes, né, tentava ali prestar atenção nas aulas, tudo, mas fazia um estudo muito de véspera, né? Pegava ali com alguns colegas as anotações, os resumos e numa semana antes da prova, alguns dias antes ali, procurava revisar
e às vezes até virando noite para fazer as provas da faculdade. E isso funciona muitas vezes se você tem pouco conteúdo para aprender, aquela memória mais de curto prazo, mas o estudo para concurso ele não é assim. O estudo para concursos ele é um estudo de longo prazo, você precisa aprender muitas disciplinas, muitas vezes disciplinas que você às vezes não tem domínio, né? Vai precisar estudar assuntos que muitas vezes você faz muito tempo que não viu, então precisa ter calma, paciência e estudar de uma maneira correta, né? Direcionado para concurso público. Você também não precisa virar um acadêmico, aprender tudo sobre os assuntos. Então, eu quero compartilhar com você que existe um artigo muito interessante, muito divulgado também, onde ele fala sobre, segundo a ciência, né, as melhores técnicas de estudo. Ali ele coloca as técnicas de estudo de alta, média, né, e baixa eficácia. E muitas das técnicas de estudo que nós estamos mais acostumados a utilizar que muitas vezes grifar o material, fazer resumos, eles são técnicas de releitura, que são técnicas que ajudam, eu usei muito, ainda uso, muitas vezes quando estou estudando, mas nós temos que ter consciência que elas têm uma eficácia menor para o aprendizado, para a memorização de longo prazo, né? Existem técnicas mais efetivas que essas sim são fundamentais que nós apliquemos no nosso estudo para concurso. Então, quais são elas, né, que eu posso dizer para vocês que eu usei também e são pilares fundamentais no estudo efetivo para concurso público? A prática distribuída, você estudar os conteúdos, né, ao longo do tempo. E isso é fundamental para o aprendizado de longo prazo. De que forma você vai fazer isso, né? Você vai estudar ali os conteúdos, você estuda um pouco cada dia, né, ao longo das semanas, dos meses. Você não vai estudar tudo de uma vez de um conteúdo, depois do outro. Isso se aplica também para as revisões. Eu utilizei durante muito tempo, né, os flashcards, que são excelentes. O aplicativo Anki, que ali já tem todo um algoritmo de curva de esquecimento que aplica esse princípio de você ficar revisando e fazer a prática distribuída, estudar ao longo do tempo. Né? Por isso que o estudo para concurso não é uma maratona, você vai estudar tudo um dia, uma semana. É ao longo de meses, às vezes ao longo de anos. Então você precisa ter constância nos estudos e distribuir o seu estudo ao longo do tempo. Além disso, pessoal, o estudo intercalado é fundamental, muito disseminado o estudo por ciclo de estudos, né? Onde você vai intercalar as disciplinas. Você não vai estudar só uma disciplina por dia, uma disciplina de cada vez. Você vai alternando isso, muitas vezes alternando disciplinas de exatas com outras disciplinas mais teóricas. Isso vai favorecer a sua atenção, vai favorecer a sua memorização, né, que você consiga estudar mais. Então vejam que isso é muito importante, a prática de testes, né, os famosos exercícios. Nós temos aí bancos de questões, sites de questões com milhares de questões para concurso. Então fazer exaustivamente as questões, utilizar as questões, né, como ferramentas ali de estudo, de revisão. Tudo isso são técnicas de estudo que ajudam a elevar o seu estudo para um alto desempenho para que você consiga ter um estudo efetivo, né? Um estudo eficiente, visando ali usar bem o seu tempo, e um estudo eficaz que você vai aprender realmente os conteúdos para chegar no dia da prova, pessoal, e marcar o X no lugar certo, né? Porque isso é um outro ponto fundamental que realmente é o que importa. Mas é entender que também você não precisa virar um doutor nos assuntos, você tem que fazer o seu estudo sempre, né? Preferencialmente, sempre possível, para um material direcionado para concurso. E hoje nós temos materiais excelentes aí nos maiores cursinhos. Muitas vezes todos os cursinhos têm períodos gratuitos, materiais gratuitos, onde você pode estar conhecendo a didática, conhecendo os professores, vendo qual material, qual didática se adequa mais a você. Mas um material direcionado para o estudo para o concurso, onde o professor muitas vezes já fez o apanhado daquilo que é mais importante, ele é fundamental para que a gente não se disperse, né? Estudando por muitas vezes livros acadêmicos, materiais não direcionados para o concurso, onde nós vamos levar muito tempo para aprender e muitas vezes estudar além daquilo que é necessário. Né? Por isso eu destaco também a importância do estudo para concurso ser feito muitas vezes por camadas. Né? Assim como numa cebola, você vai tendo ali várias cascas. Então muitas vezes você começa a fazer um estudo mais geral, aprendendo os conceitos principais, e isso já te permite começar a responder questões. A partir disso, você vai perceber as suas lacunas e se aprofundando cada vez mais na medida da necessidade da sua prova, daquilo que você quer fazer. Então veja que são diversos elementos, eu poderia falar muito mais aqui sobre técnicas de estudo, mas estudar de uma maneira efetiva, né? Um estudo direcionado para concursos, ele é fundamental. Aprender a fazer seu plano de estudo, né? Aprender a se organizar. Eu sempre gostei muito, pessoal, muito fundamental você ter um bom ambiente de estudo. Eu gostava de estudar na biblioteca, né? Porque assim eu conseguia me motivar mais, me organizar, ter mais disciplina. Quando eu estudava em casa, hoje em dia a gente tem tanta coisa para nos distrair. Eu tinha muito mais dificuldade de concentração. Então você ter um bom ambiente de estudo, um bom material de estudo, organizado, tudo isso faz parte, pessoal, desse pilar que eu chamo aí do estudo efetivo, o pilar que eu acredito que é um pilar fundamental do segredo para aprovação em concursos públicos, pessoal. Além disso, um outro pilar que é muito importante é a estratégia, né? Ter uma estratégia correta. Antes de falar disso, eu queria, né, se você está
gostando aí do conteúdo, tá achando interessante, eu queria reforçar o convite, né? Eu tô começando aqui o canal, eu fico muito motivado em fazer esses vídeos para vocês, então eu peço a sua ajuda, que você curta aqui o vídeo, se você está gostando, que você compartilhe esse conteúdo com outros amigos, né, conhecidos seus que têm interesse em concurso público e que você possa seguir aqui no canal, se inscrever, apoiar, isso vai me motivar a continuar produzindo cada vez mais conteúdos para ajudar você, assim como eu consegui a aprovação, eu quero ajudar agora outros, outras pessoas, né, outros concurseiros que estão aí na caminhada, a alcançarem também o seu sonho e a aprovação no concurso público. Tá bom? Então fica aqui meu pedido e desde já eu agradeço por você estar aqui acompanhando. Vamos lá, pessoal, continuando então. A estratégia é um outro pilar fundamental do segredo para ser aprovado em concursos. Você utilizar uma estratégia correta que vai te ajudar a alcançar a aprovação muitas vezes mais rápido e encurtar caminho. E por isso eu compartilho um pouquinho também da minha experiência, que quando eu comecei a estudar, me motivou muito eu ter um concurso-alvo. Eu comecei a estudar para o concurso focado no concurso para ANAC, especialista de regulação de aviação civil. Era na época um concurso lá, comecei a estudar em 2015, né, um concurso que ia acontecer ali início de 2016, e tinha uma área que eu poderia fazer, ia concorrer em engenheiro de produção, arquiteto, se eu não me engano, e engenheiro civil. Precisei estudar muita coisa que eu não tinha conhecimento, mas ter um concurso-alvo me ajudou naquele momento a me motivar, a dar o meu melhor, por mais que eu acabei não conseguindo a aprovação, mas isso me ajudou bastante. Então, isso foi uma estratégia que eu utilizei e depois eu fui mudando, né? Porque o que eu percebi, pessoal? Como engenheiro de produção, não eram muitos concursos que eu teria oportunidade para fazer. Então, eu precisei também adequar a minha estratégia e comecei a fazer concursos que são concursos para qualquer nível superior, concursos administrativos. Com isso, eu abri um pouco mais o leque, consegui fazer outros concursos, abrangendo, assim, tendo mais oportunidade, mais abrangência de concursos. Além disso, eu também acabei decidindo fazer uma segunda faculdade, né? Eu já tinha começado a fazer administração, depois eu parei. Então eu voltei e fiz uma segunda faculdade de administração, porque eu percebi que também que um objetivo que eu tinha era ficar na minha cidade, né, Florianópolis, e lá muitos concursos, eles eram direcionados para graduações específicas, né? Não tinha para engenharia de produção. Então, para quem é formado em administração, direito, contábeis, economia, muitas vezes TI, se tinha para engenharia, era engenharia civil. Então vejam que foi fundamental também adotar essa estratégia, exigir um esforço a mais, até porque também os concursos, quando exigem informações específicas, querendo ou não, diminui um pouco o leque de concorrência, e para mim foi fundamental para que eu tivesse muitas oportunidades em Florianópolis, e assim fui aprovado, né, no concurso de auditor do estado lá de Santa Catarina para a área de administração, além de ter ficado em cadastro reserva também de outros concursos, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Então, percebam que ao longo da minha trajetória, eu fui adotando diferentes estratégias, adequando, analisando também o ambiente, né, como que estava as oportunidades de concurso. Eu acabei fazendo algumas viagens, fazendo alguns outros concursos, por isso que eu compartilhei aqui também a minha história. Então, você precisa, né, na sua realidade hoje, analisando o ambiente de concurso, analisando a sua formação, analisando onde você quer morar, qual que é a sua pretensão, qual que é a sua carreira que você almeja, em termos de remuneração, em termos de realização profissional, definir qual que é a melhor estratégia para você. Algo muito importante que eu fiz na minha trajetória, eu acredito que faz muito sentido para muitas pessoas, é ter um concurso escada, né? Você ir passando por concursos que muitas vezes exigem que você aprenda menos conteúdo, menos disciplinas, assim você consegue passar num concurso, já ter a sua tranquilidade, que você passou, você ganha confiança, você já tem a sua remuneração, e assim você consegue se preparar melhor para outros concursos que exigem muitas vezes mais disciplina, são concursos mais concorridos. Então, muitas vezes, né, eu sei que é uma dificuldade que todos nós temos aí, encontrar tempo para estudar. Né? Cada um tem a sua rotina, com muitas vezes a correria do dia a dia. Então, algo que me ajudou muito foi quando eu passei os concursos do judiciário, né, como analista judiciário da área administrativa no Superior Tribunal Militar, porque ali eu já conseguia trabalhar 7 horas corridas, das 12 às 19, e assim eu conseguia estudar mais pela manhã. Antes, quando eu trabalhava, né, ali das 8 ao meio-dia, tinha um horário do almoço, depois ficava lá até 5, 6 horas da tarde, já era mais difícil, né? A rotina já era mais puxada. Na época eu ainda fazia faculdade, então defina uma estratégia para você que vai lhe ajudar a alcançar o seu objetivo. Né? Defina objetivos muitas vezes intermediários, veja se faz sentido com o concurso escada, analise tudo isso, porque isso realmente é fundamental, pessoal. Além disso, outro pilar que eu acrescento no segredo para passar em concursos é a persistência. A persistência é algo que eu sempre deixo registrado. Aqui, ó, persistência é o caminho para o sucesso. Porque durante, né, essa trajetória até a aprovação em concurso, vão ser muitos momentos que você vai pensar em desistir. Eu pensei, né? Muitos momentos pensei em desistir. E a persistência realmente é você não desistir. Você entender que no caminho até a aprovação,
as reprovações, as dificuldades, elas fazem parte. Então, se você faz uma prova, você não passa, a gente fica triste, fica chateado, fica com raiva, fica com aquela sensação, poxa, isso deu um monte, parece que eu estou perdendo tempo aqui, será que eu vou conseguir? Isso tudo faz parte, pessoal, mas a persistência é você parar, analisar, ver realmente, né, por que que você decidiu estudar para concurso, se é isso realmente que você quer, que você tem um objetivo e aprender com os erros, né, não desistir. Né? Quando a gente não passa, não significa que a gente é burro, que a gente não vai conseguir, não significa nada disso. É mais uma etapa. Agora, o que que é fundamental? A gente parar e analisar como que foi a nossa preparação, o que que a gente pode fazer melhor, né? Quais foram os nossos erros, analisar realmente com calma a prova, o que que a gente pode melhorar. Né? Existe uma frase que eu gosto muito que ela diz que insanidade, né, ou loucura, é continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Então percebam, né? Se eu não estou conseguindo alcançar os resultados que eu almejo, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, preciso parar e refletir. Né? Será que não tem algo que eu preciso mudar na minha rotina, no meu comprometimento com os estudos, ou nas próprias disciplinas, quem sabe o material que eu estou estudando, a forma como eu estou estudando? Claro que chega um momento ali onde a gente realmente já está muito bem, está fazendo tudo certinho, e é só uma questão de tempo. Mas sempre também tem algo que a gente pode tirar de aprendizado. Né? Eu fui vendo ao longo da minha trajetória que, além de ter o conhecimento do conteúdo, realmente dominar as disciplinas, eu precisava aprender a fazer a prova, né? Ter uma boa estratégia de prova, me organizar com o tempo. E mesmo sendo um concurseiro experiente, eu tendo feito aí muitos concursos, né, fiz mais de 40 concursos, eu ainda cometia erros básicos. Então a gente sempre tem que crescer. Né? Por isso que eu gosto de destacar a persistência, mas falar, né, ressaltar também que a persistência é diferente de uma simples insistência. Você não vai continuar insistindo ali no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. É sempre importante você reavaliar e analisar, né? Crescer com seus erros, aprender, para que você possa fazer melhor. Então, pessoal, persistência é muito importante, né? Não desistam. Se você está na trajetória, não desista, não desanime, que você vai chegar lá. Beleza? Além disso, pessoal, outro elemento fundamental do segredo para passar em concursos que eu gostaria de destacar para vocês é o equilíbrio. O equilíbrio, ele é muito importante, pessoal, porque estudar para concursos não é só estudar. Nós somos um sistema. Então você precisa analisar todos os aspectos da sua vida. Em que sentido? Como é que está o seu sono? Né? O sono é fundamental para a memorização. Como é que você está dormindo bem? Atividade física, como que está a sua saúde? Como que você está se alimentando? Como que estão os seus relacionamentos, tudo isso, todos os aspectos da sua vida, eles vão estar contribuindo ou não para a sua aprovação em concurso. Né? Claro que a gente precisa ser realista. Quando você decide estudar para concurso, estudar para valer, a nossa vida muda completamente. Você precisa se tornar muitas vezes uma pessoa diferente. Você vai precisar abrir mão de muito tempo seu, pessoal, para lazer, para com a sua família, tempo de que você gostaria de estar fazendo outras coisas, toda a sua rotina vai agora girar em torno dos concursos públicos, e claro que você não vai ter um equilíbrio perfeito, mas você precisa ter sabedoria, né? Porque o estudo para concursos é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, como uma maratona, você precisa chegar até o final. Então, não adianta você se sacrificar em determinados momentos, sacrificar a sua saúde, sacrificar o seu sono, sacrificar tudo e não conseguir chegar até o final da maratona. Por isso é importante a gente entender, né, os momentos de pré-edital, como que a gente deve se preparar antes de sair o edital, pós-edital, conversar com as pessoas que estão ao nosso redor para entenderem esse momento que estamos vivendo. Entender também, né, cada um dentro da sua realidade, as suas demais obrigações, para assim conseguir, né, um equilíbrio dentro do possível. Né? Mas a gente não pode também negligenciar totalmente alimentação, saúde, sono, atividade física, porque tudo isso no longo prazo vai te prejudicar. E o estudo para concurso, muitas vezes, né, é o longo prazo, né? Vai levar ali meses, anos, até você conseguir a sua aprovação. E o que que adianta? Aí você acarretar ali um problema grave para a sua saúde e depois, quando passar, né, no concurso, não conseguir desfrutar desse momento que você conquistou. Né? Então tenha sabedoria, analise todos esses aspectos. Né? Busque ajuda profissional, né? Às vezes ajuda de um nutricionista, ajuda de um educador físico, busque informações. Hoje a gente tem tantas informações, ajuda de um psicólogo para você lidar com todas as questões, pressão, as questões emocionais. Então, isso tudo, pessoal, é muito importante. Né? O estudo para concurso em alto desempenho, um estudo aí de um concurseiro produtivo, ele vai muito além do simples estudar, e isso, se for negligenciado, pode cobrar um preço muito caro e prejudicar, né, a sua aprovação. Então vejam, pessoal, o equilíbrio é outro pilar fundamental do segredo para a aprovação em concursos, e queria destacar também a disciplina. A disciplina, ela é fundamental porque não adianta, pessoal, você ali estudar muito um dia e depois não estudar no outro. Né? Você precisa ter de constância, entender para você qual que é a melhor rotina.
né? Se é melhor acordar cedo, diante da correria do dia a dia, eu sempre recomendo fazer esse teste, né? Você tentar descansar um pouco mais cedo e acordar mais cedo para estudar, né? Buscar o estudo que é o que realmente vai mudar a sua vida, o estudo para concurso, colocar no início do dia, nem que você estude ali meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, né? Estude depois mais um pouquinho na hora do almoço. Eu usava, né? Às vezes até audioaula, quando estava procurando fazer uma atividade física, ele escutava as aulas, escutava a legislação, ouvia uma videoaula, quando estava em casa lavando louça, buscava ali fazer alguma coisa de casa, ir no supermercado. Então vejam, eu buscava ter ali a minha rotina, ter a disciplina e ir colocando os estudos em todos os momentos que fossem possíveis dentro, né, realmente ali do razoável. Então vejam que a disciplina ela é fundamental para que você tenha constância. Não é estudar muito um dia, é estudar um pouquinho todos os dias. Então faça o que melhor dentro da sua realidade. Se você tem aí 1 hora, estude 1 hora. Se você tem duas, estude bem as 2 horas. Né? Faça bom uso dos feriados, dos finais de semana. Né? Durante muito tempo eu fiquei estudando os feriados, utilizava as minhas férias para estudar, para poder compensar aquilo que às vezes não dava para fazer durante a semana. Então encontre a melhor rotina para você, uma rotina que você consiga sustentar no longo prazo e que você consiga manter essa disciplina, né? Isso é um hábito, você vai criando isso dia após dia, não é de uma hora para outra. Você precisa também ter paciência com você mesmo, saber respeitar seus próprios limites e, né, subindo a sua carga horária de estudo, a exigência gradualmente, e assim você vai chegar naquilo que realmente é o seu ótimo e você vai conseguir manter e levar até a aprovação, entendendo também as diferenças ali de um pré-edital, de um pós-edital, onde exige ali um ritmo de estudo às vezes mais intenso, mas a disciplina é fundamental. Sem disciplina, isso pode lhe prejudicar muito e muitas vezes até custar o preço da aprovação. E além disso, pessoal, finalizando, eu gostaria de destacar o foco. O foco é algo muito importante que eu tive dificuldade durante muito tempo, porque eu quis muitas vezes fazer conciliações, abraçar diferentes concursos e é fundamental que nós venhamos a entender que para realmente alcançar uma boa maturidade das disciplinas, né, nós fazemos uma prova com uma boa chance de passar quando a gente está bem ali nas disciplinas, né? Aquele 70% da prova você já estudou muito bem. E para alcançar isso, não adianta querer estudar para muitos concursos ao mesmo tempo. Você precisa definir qual que é a sua área de foco, concurso que você almeja. Vai estudar para a área fiscal? Vai estudar para a área policial? Vai estudar para a área de tribunais? Vai estudar para a área de controle? Não sei, o que você quer? Né? Analise qual que é a área de concurso que você quer. Você pode abranger um pouco, não precisa pegar um concurso específico, mas pegar uma área e ver aquelas disciplinas mais importantes e procurar estudar até ficar bom nelas. Né? Você pode até fazer provas ao longo desse momento, mas você começa a ter mais chance e realmente estar concorrente quando 60% ali do conteúdo você já tem um bom domínio. Né? Muitas vezes um domínio pré-edital e no pós-edital você vai revisar, vai estudar as novidades. E eu, durante a minha preparação, comecei a fazer esse concurso da ANAC, depois fui estudando ali para outros concursos administrativos, mas até porque eu queria ficar na minha cidade, Florianópolis, eu fui fazendo vários concursos diferentes que foram abrindo. E assim eu tinha que estar estudando disciplinas novas todos os momentos, né? Acabava não revisando muito bem as antigas, ficava estudando também só no ritmo de pós-edital, ali num estudo muito rápido, não conseguia formar a base nas disciplinas. E aí, por causa da falta de foco, eu levei muito tempo até alcançar os objetivos e isso acaba muitas vezes nos desanimando. Então tenha foco, né? Analise e foco. Muitas vezes é saber dizer não, né? Olhar para oportunidades que realmente são boas, parecem interessantes, mas não é a melhor, não é aquilo que você realmente quer. Então analise e tenha foco. Tenha foco porque isso foi algo que eu pequei muito e é algo que não é fácil também. A gente realmente saber dizer não, deixar de lado, reconhecer aquilo que é mais importante, ainda mais em momentos onde a gente começa a ter um monte de concurso, né? Não tem problema você fazer várias provas. O grande problema é você querer estudar para tudo ao mesmo tempo. Você tem que estudar para aquilo que realmente é seu objetivo, a sua área fim, e aí você pode fazer outras provas, mas sem desviar daquele seu foco, né? Daquelas matérias para que você consiga avançar. E isso leva tempo, né? Leva tempo, faz parte, né? Cada um vai fazer o melhor ali. Se você tiver mais tempo para estudar, melhor ainda. Mas tem uma frase que eu gosto muito que ela diz que a gente deve fazer o melhor com as condições que a gente tem hoje, dentro da realidade que a gente tem hoje, até que nós tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, cada um dentro da sua realidade deve avaliar e definir, né, dentro de tudo que nós conversamos aqui, da estratégia, enfim, para ter um foco naquilo que você quer. Então, vejam como isso é importante, né? Todos esses elementos, pessoal. É claro que a gente poderia acrescentar outros aqui, né? Eu fiz aqui trouxe alguns que eu acredito realmente que são fundamentais, né? Você tem uma mentalidade correta, uma mentalidade de crescimento. Sem uma mentalidade correta, muitas vezes você nem encara o desafio, você acaba já desistindo, né? Um estudo correto para concursos, né? Utilizando ali boas técnicas de estudo, você sabendo se organizar, a estratégia correta para você, dentro também do ambiente de concurso que está disponível, você persistir, né? Realmente não desistir, aprender com seus erros, ter o equilíbrio, considerar os demais aspectos da sua vida, né? Buscando
ter um bom sono, uma boa alimentação, fazendo atividade física que vai te ajudar também a estudar melhor, a memorizar mais, analisando, né, as pessoas que estão ao seu redor, conversando, buscando ter também equilíbrio, enfim, todos esses aspectos precisam ser considerados, né, para o seu equilíbrio emocional, para você fazer uma boa prova, a disciplina, você desenvolver uma rotina que faça sentido para você, que você consiga manter, né, a constância nos estudos e para chegar até o final aí da maratona e o foco. Então, esses são alguns elementos. Claro que nós poderíamos falar aqui outros. Eu peço que você deixe nos comentários se você achou interessante, se você concorda, se você acrescenta algum desses elementos a mais aqui, para que esses comentários ajudem, né, o vídeo a se tornar mais relevante e você me ajuda mostrando que você gostou aqui desse conteúdo. Né, o canal, como eu falei aí, está começando e eu fico motivado sabendo que você se inscreve, sabendo que você compartilha esse conteúdo e curte, e fica o meu pedido para que você possa me ajudar. Beleza, pessoal? E qual que é a surpresa que eu falei que tinha para vocês? É que eu vou desenvolver aqui no meu canal, aqui no YouTube, um curso gratuito chamado O Segredo da Aprovação em Concursos Públicos, onde eu vou me aprofundar em cada um desses aspectos que nós falamos brevemente aqui. Além disso, vou falar de muitos outros aspectos sobre, né, motivação, sobre estudo pré-edital, pós-edital, como revisar, estudar por PDF, estudar por videoaula, como estudar da melhor maneira, encontrar tempo aí para estudar, né, como desenvolver o hábito de estudo, né, lidar aí com muitas vezes os obstáculos que nós temos ao longo da preparação, né, os tipos de concurso público, enfim, desde questões mais iniciantes, né, para um concurseiro iniciante, um concurseiro intermediário e um concurseiro avançado. E fica o meu convite para você me acompanhar esse curso gratuito. Semanalmente vou procurar estar disponibilizando aqui os vídeos do segredo para aprovação em concurso, onde vamos poder nos aprofundar em vários desses aspectos aqui e eu espero, assim, ajudar muitos de vocês que estão aí na caminhada para que alcancem também o seu objetivo, né? É muito, quando a gente vê o nosso nome no Diário Oficial, realmente, assim, é uma sensação indescritível, só você passando realmente, porque você vai olhar para trás, né? E ver que realmente todo aquele esforço, todos aqueles sacrifícios, aquelas angústias, aquelas ansiedades, né? Que daí valeu a pena. Né? Tem uma frase muito interessante que fala que o sofrimento é temporário, mas o cargo público é para sempre. Né? Realmente você vai estar ali se dedicando durante algum tempo, mas aquele cargo público, né, você vai ter a oportunidade de contribuir para melhorar o serviço público, contribuir na sua profissão e muitas vezes, né, você vai trabalhar nisso até o final da sua vida. Então vale a pena fazer o seu melhor, se dedicar e existem vários elementos que podem assim encurtar a nossa aprovação, nos ajudar e eu quero compartilhar isso com vocês. Beleza, pessoal? Além disso, eu trouxe o vídeo da minha história, não sei se você já viu, fica o convite para você conhecer um pouquinho da minha história de aprovação. E lá eu falei que eu tinha interesse também de trazer para vocês aqui, pessoal, aulas de administração para concursos. Mas eu achei melhor criar um outro canal chamado Administração.mais-concursos. E aí tudo relacionado à administração para concursos, concursos aí para administração, que são administrativos, né, que são aqueles concursos para qualquer nível superior, concursos também voltados para quem é da administração, né, formado em administração, tudo isso eu vou trabalhar nesse outro canal. Se você tem interesse nesse conteúdo, fica o convite para você me acompanhar lá também, administração.mais-concurso. E aqui no canal prof.rafael.bernardo eu vou trabalhar esse nosso curso sobre o segredo da aprovação e trazer outros conteúdos direcionados para concursos gerais, né, não só para concursos voltados para administração. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo por você ter ficado comigo até aqui, acompanhar esse conteúdo. Foi um prazer ter a sua participação. Eu desejo, pessoal, desejo para você que está aí, para vocês que estão aí, sucesso, que vocês não desistam, né? Realmente não é fácil, mas a caminhada para o concurso, ela é assim mesmo, né? Depois, muito em breve, você vai ver lá o seu nome no Diário Oficial e você vai ver que realmente tudo valeu a pena. Beleza, pessoal? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.